Queria agradecer primeiramente a sua participação, Eliana. Queria saber como você está. Tudo certo? Tudo bom, Yuri? Que alegria. A gente está aguardando a Sinara aí. E, opa, chegou o Plínio Teodoro. Eu não sabia também. Acabei entrando aqui. Oi, Eliana, tudo bem? Bom dia. Quanto tempo? Saudade. Quanto tempo, Plínio. Que alegria estar aqui com vocês. Alegria estar aqui com o Yuri, com o Plínio e esperando Sinara, né? Pois é. Pois é, Sinara. Yuri, vai tocando aí. Tô chegando aqui, tá, Yuri? Tô só para dar uma força aqui. Tá bom. Problemas técnicos acontecem. Mas, Eliana, hoje a gente tem um assunto muito sério para tratar, né? Que é o julgamento, né? Toda a questão envolvendo o caso Marcelo Arruda, né? A gente tem que lembrar do Marcelo Arruda. O Marcelo Arruda foi vitimado, foi assassinado por um bolsonarista, o policial penal Jorge Guaranho, lá em julho de 2022, um caso que mobilizou muito a gente por ser um evento de violência política muito grave contra o campo progressista que aconteceu em Foz do Iguaçu. E aí eu queria, Eliana, que você comentasse rapidamente qual que é a sua avaliação sobre o caso, sobre o julgamento, como você espera que seja o desenrolar dessa situação. Yuri, o assassinato do Marcelo Arruda foi um evento extremamente traumático para o nosso país. Ele aconteceu no dia 9 de julho de 2022 e foi a partir do assassinato do Marcelo Arruda que eu, inclusive, protocolei uma representação criminal contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por crime de incitação ao terrorismo. A partir daquele evento, eu interpretei, e é importante dizer que eu também fiz o mesmo requerimento nos autos da ação no Ministério Público contra o Jorge Guaranho, entendendo que havia se configurado crime de terrorismo. Crime de terrorismo. Eu fiz a representação contra Jair Bolsonaro por incitação ao terror e contra Jorge Guaranho por terrorismo propriamente, por crime de terrorismo, que não foi acolhida pelo Ministério Público. Ele está sendo julgado, processado e julgado por homicídio com agravantes como motivo torpe. Entendeu-se que a nossa legislação não abarca o motivo político como causa de terrorismo. Eu tenho séria divergência em relação a isso. É importante nós lembrarmos que, naquele contexto, estavam acontecendo uma série de ações que eu considero de terror, como, por exemplo, soltar bombas por meio de drones em manifestações pró-Lula, etc. Situações que eu chamo de terror, Yuri, porque eram situações que nos davam medo. As pessoas ficavam com medo. Eu não vou para a manifestação do Lula, vou votar no Lula, mas eu não vou para a manifestação porque eu tenho medo de sofrer alguma coisa. Eu tenho medo de colocar um adesivo no meu carro. Isso aconteceu muito. Quem está nos ouvindo agora vai lembrar. Muita gente ficou com medo de colocar adesivo no carro e sofrer algum tipo de agressão, ou vandalismo contra o seu patrimônio, ou agressão contra si próprio. E o que aconteceu no caso do Marcelo Arruda foi muito grave. Ele estava celebrando o aniversário dele, o Jorge Guaranhos não o conhecia, por isso que eu qualifiquei como terror, porque o terror ele é uma violência generalizada, não é uma violência dirigida contra uma pessoa, ela é uma violência dirigida de modo generalizado, que não tem uma vítima em especial e que tem como objetivo causar pânico social, que foi o que aconteceu. Quando o Marcelo Arruda foi assassinado, aquilo foi motivo de pânico, porque as pessoas disseram: eu não posso colocar uma camiseta do Lula livre, eu não posso fazer uma festa com o tema do Lula presidente, que corre o risco de ser assassinado na minha festa de aniversário, na frente da minha família. Isso é motivo de pânico social, isso é motivo de terror, e o motivo foi discriminação, não contra um indivíduo específico, mas contra qualquer indivíduo que pudesse estar ali. Tanto que o Jorge Guaranho, ele admitiu que ele não conhecia o Marcelo Arruda, e ele só foi para aquela festa porque realmente o tema da festa era Lula.
Se o tema da festa fosse qualquer outro tema, ele não teria invadido a festa. Então, o motivo é torpe. Eu continuo defendendo que se tratou de uma ação de terrorismo, mas não foi o entendimento do Ministério Público. O Ministério Público pede a condenação de Jorge Guaranhos por homicídio doloso por motivo torpe, fundado numa discriminação de cunho político. A defesa criou todo um factoide de que ele tinha tido amnésia pós-traumática, ele havia esquecido. O depoimento dele já desmente totalmente essa versão. Ele lembra que ele foi para a festa, ele lembra que ele não conhecia a vítima, ele depôs nesse sentido. Então, agora nós esperamos que o Jorge Guaranhos seja condenado na pena máxima, que, na minha opinião, ainda é pouca, porque, para mim, o enquadramento jurídico do crime era crime de terrorismo, sim. Qual que é a pena máxima, Liana? 30 anos. 30 anos. Tem uma questão que envolve esse caso, que eu acho que é importante a gente colocar também, que além dessa questão criminal, né? Eu acho que esse caso é um caso emblemático, que, aliás, eu acho que está tendo até pouca cobertura jornalística, porque é quase que um caso de educação política. Porque a gente está entrando o ano que vem num processo político, novamente, presidencial, com um fator extra. Hoje a gente tem incitadores no comando da nação aí mais poderosa militarmente e economicamente do mundo, e junto com essas pessoas estão essas pessoas que promovem desinformação, fake news, discurso de ódio nas redes sociais, que é Elon Musk, o próprio Mark Zuckerberg, da Meta, né? Então, assim, como é que você vê isso, né, Eliana? Porque a gente está saindo de um processo em que se tenta negar ainda o grande debate que os bolsonaristas querem colocar na Câmara hoje é que não foi uma tentativa de golpe e precisa anistiar aquelas pessoas que foram presas, que, segundo eles, receberam sentenças muito, muito grandes, muito severas, né? Mas, antes de tudo, tem a questão política. O ano que vem a gente entra de novo numa eleição presidencial, nesse cenário mundial, que é um cenário mais adverso do que a gente tinha até 2022, e se existe uma pena branda, por exemplo, nesse caso do Jorge Guaranho, isso aí vai virar um libera geral para virar um bang-bang nas ruas, não é? Qual análise você faz disso? E só adicionar, né, Plínio e Iliana, a gente teve o caso do tio França recentemente, né? Que foi um caso também de terrorismo, né? O terrorismo está em Brasília, está acontecendo, esses setores bolsonaristas são extremamente violentos, né? Perfeito. O meu entendimento é o entendimento que nós compartilhamos. Não houve nada de banal na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ali eu também fiz uma representação contra uma deputada federal de Pernambuco, Clarissa Tércio. Nós precisamos avançar para a punição dos financiadores do golpe e também dos incitadores e apoiadores que estiveram na alta cadeia de comando do golpe. Nós precisamos avançar para isso. O golpe não foi uma ação de vândalos querendo sujar o Congresso, de idosos pouco perigosos, de pouca periculosidade. Não foi nada disso, foi uma tentativa de golpe efetivamente. Nós tivemos acesso ao inquérito, nós vimos que as consequências não foram mais graves, porque o comando do Exército e o comando da Aeronáutica não endossaram a tentativa de golpe, que havia sim um comando e que o comando era do próprio Jair Messias Bolsonaro. Ele estava à frente da tentativa de golpe, que havia uma mobilização para que o golpe acontecesse. Então, houve uma tentativa de golpe sem
qualquer dúvida, não foi uma simples ação de vandalismo. Yuri lembrou bem do caso do tio França, que colocou, que explodiu uma bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente de maneira equivocada, né? Provavelmente ele queria explodir a bomba dentro do Supremo, ele tinha conseguido entrar dentro do Supremo outra vez, gravou um vídeo mostrando que era muito fácil invadir o Supremo Tribunal Federal, um vídeo prévio, e eu acredito que algo deva ter acontecido ali, algum tipo de acidente, para que ele tenha morrido em frente ao Supremo e não dentro, como ele planejava fazer, né? Então, são atentados terroristas, são tentativas de golpe. Eu queria, inclusive, dizer que hoje, aqui no Recife, nós vamos inaugurar o busto da militante Soledad Barré. Nós estamos muito felizes, isso é um pedido do meu mandato, tanto o pedido para que o busto fosse realizado e instalado, como também o pedido de solenidade. Nós teremos hoje aqui no Recife nós estamos tendo a presença da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério de Direitos Humanos. Eles estão aqui, nós aproveitamos a vinda da comissão para a solenidade de inauguração do busto de Soledad Barré, e eu acho que é muito bom a gente relembrar a história de Soledad Barré, uma militante que morreu com 28 anos, mas que com 16 anos de idade, quando ela morava no Paraguai, ela é paraguaia, quando ela morava ainda no Paraguai, ela teve as suas pernas marcadas, Plínio, com 2 suásticas, isso pelos defensores da ditadura militar no Paraguai. E aí eu acho que é bom a gente retomar a história da Soledad, porque durante muito tempo a gente tratou a ditadura civil-militar da América, as ditaduras civis militares da América Latina, como sendo coisas diferentes do nazismo. E o caso da Soledad, ela nos ensina que as ditaduras civis militares da América Latina sempre estiveram associadas ao nazismo. E agora nós vemos o Elon Musk fazendo uma saudação nazista na posse do Trump, e ele, naturalmente, um defensor das ditaduras, dos regimes ditatoriais. Hoje publicou um tweet, inclusive, falando de Bolsonaro, ou seja, um apoiador ostensivo de Bolsonaro e um apoiador ostensivo do pensamento do regime nazista. Então, nunca foram diferentes as ditaduras civis militares, nunca se distinguiram do nazismo. E Soledad é uma prova concreta disso, porque teve as suásticas marcadas, cortadas na sua pele. E hoje nós vamos, então, inaugurar o busto da Soledad Barré para retomar, porque são muitas as histórias, são muitas as Eunice Paivas que nós temos no Brasil, são muitas mulheres que lutaram contra a ditadura, e a Soledad é uma delas. Foi assassinada, foi perseguida, assassinada, executada na chacina da Chácara de São Bento, e hoje nós fazemos essa homenagem a ela, e acho que é fundamental nesse momento, Plínio e Yuri, a gente fazer a retomada, o resgate da nossa memória, de todas as pessoas que lutaram pela democracia, contra a ditadura militar, e acho que é um bom momento para nós resgatarmos também, em especial, a memória das mulheres que fizeram esse enfrentamento. Exato. Inclusive, hoje eu estou buscando falar com o Nilmário, né? Porque tem essa questão do conselho, e é interessante você traz isso, né, Eliana? Porque o Conselho de Memória dos Mortos e Desaparecidos na Ditadura hoje vai votar, viu, Yuri, que é uma questão interessante, a reabertura das investigações do acidente sobre a morte do JK, que aconteceu em 1976,
e até hoje não foi esclarecido do jeito que deveria, né? E tem vários atributos aí que indicam que pode ser um atentado político. Então, o que aconteceu na Alemanha nazista, o que aconteceu nas ditaduras, como disse a Liana aqui na América Latina, e o que está acontecendo hoje, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil com o bolsonarismo, tem uma ligação. Tem uma questão ideológica que liga tudo isso, né? E acho que é interessante a gente colocar. Só para dialogar aqui com o pessoal do chat também, Yuri, ó, a Rosimeire falando aqui, ó, fui agredida verbalmente entrando na garagem da escola onde trabalhava. Fui constrangida diante de alunos que chegavam. Eu, uma senhora, ouvi palavras de baixo calão por causa de um adesivo discreto, né? A Terezinha falando também que no interior do Rio Grande do Sul tivemos muito medo de adesivar os carros, de usar camisetas e adesivos do Lula, muito difícil e triste. E a Andréia aqui, ó, minha prima no dia da votação estava com o adesivo do Lula na camisa, aí uma pastora meteu a mão e tirou do peito dela. Uma característica também dessas figuras horrendas que a gente encontra é essa questão misógina, machista, misógina, que geralmente os alvos são as mulheres, né, Eliana? Os alvos quase sempre são as mulheres, porque geralmente é onde eles encontram ali um canal para despejar esse ódio, né? Eu lembro que o Marcelo fez, inclusive, uma matéria uma vez nas eleições anteriores nos Estados Unidos, logo após a invasão do Capitólio, né? Que fala muito do movimento Mascu, que tem lá, que são a maior turma de apoiadores do Trump, que eles defendem uma volta ao masculinismo, uma coisa totalmente animalesca, né, medieval, que a gente vê surgir por causa disso, né? E não é diferente, por exemplo, do caso que a gente está falando também, do Marcelo Arruda, né? Que foi uma coisa... Eu estava vendo no depoimento, o Guaranha falou que ele foi lá para fazer uma brincadeira. Brincadeira? Não dá para entender. Chamou de idiotice, né? Abre aspas, idiotice. Gente, existem idiotices. Eu acho que você assassinar um adversário político numa festa de aniversário tá longe de ser uma idiotice. Tá mais para terrorismo, crueldade, etc. Tem mais pauta com a Liana aí, Yuri? Opa, claro que tem. A gente queria conversar com Liana acerca de uma pessoa que está ganhando muita moral nas redes sociais, inclusive, que é o prefeito João Campos, aí do Recife. Queria saber como é que você está avaliando a gestão dele, queria saber como que você enxerga esses movimentos, quem sabe governador agora em 2026, uma influência mais próxima do governo Lula. Queria que você comentasse como é que está a situação aí no Recife e um olho para o nacional também. Eu acho que é muito importante nós termos prefeitos, governadores que apoiem o presidente Lula. Nós vamos precisar desse apoio. Nós vamos enfrentar uma eleição muito difícil no ano que vem, talvez mais difícil do que a de 2022. E eu não sei se esse é o sentimento de vocês, mas eu tenho a impressão de que a eleição de 2026 para o presidente Lula talvez seja mais difícil do que a eleição de 2022. Nós estamos enfrentando uma guerra de desinformação, nós estamos passando por um momento em que o governo tem altos índices de conquistas, então, menor taxa de inflação na série histórica desde 1994, queda do dólar, uma série de indicadores positivos, e, ao mesmo tempo, nós temos uma avaliação do governo Lula que é a mais baixa como avaliação positiva, e isso é algo que a gente tem uma grande dificuldade de entender. Então, não vai ser fácil a eleição, e ter o apoio de prefeitos, de governadores, isso é fundamental. Aqui, o prefeito João Campos, tudo indica, será candidato a governador. A governadora Raquel Lira ainda não se posicionou expressamente em relação ao presidente Lula, mas tudo indica
até a própria desfiliação da governadora Raquel Lira do PSDB indica que ela faça um caminho para o Lula, então nós teremos aqui muito provavelmente um palanque duplo de Lula, e isso será muito favorável. E nós sabemos a importância que o Nordeste teve na eleição de Lula em 2022, e nós acreditamos realmente que teremos um ônus ainda maior em relação a 2026. Nós acreditamos que o Nordeste tenha um ônus ainda maior na eleição de Lula, um peso maior, e que a gente precisa aumentar a votação de Lula aqui. Liana, a Sinara está vendo aqui, ó, ela tá, agora parece que voltou a luz lá, tá? Então ela está pedindo perdão se ela não conseguir entrar, mas vamos ver se ela consegue entrar agora, que ainda está sofrendo aí os revés de Paulo Guedes, né? Privatização da Eletrobras, caterva aí. Mas eu quero até pegar carona em relação a isso. O João Campos, ele já tem idade para se candidatar a governador? Já tem. Tem 30 anos, eu acho. Então, que tem um projeto que a gente até noticiou ontem, que é daquele Eros Biondini, que é um representante da ultradireita católica, né, desses movimentos tipo Opus Dei, que ele quer justamente baixar a idade, que hoje é 35 anos para presidente, né, baixar para 30, né, e inclusive ele está pressionando, mas não tem nada a ver com o João Campos, e sim com o Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira, que ele faz 30 anos, ele vai completar 30 anos no dia, se não me engano, dia 30 de maio de 2026. E a gente vê todo o imbróglio que está acontecendo nessa ultradireita, né, Eliana? Que assim, o Tarcísio está esnobando um pouco o Bolsonaro, porque está de braço dado com o Kassab, com essa terceira via aí, que junta a mídia liberal, o sistema financeiro, né? A gente vê o Caiado, que está inelegível também, mas fazendo um movimento por lá e atraindo Gustavo Lima. E além dessa questão da eleição majoritária, que você citou muito bem, né, dessas dificuldades, que é um cenário interno e externo adverso, né? A gente tem também a eleição do Senado, que é uma eleição delicada. O Lula já até falou que trocaria o governador por senador nessa eleição, porque os bolsonaristas querem aparelhar, inclusive o Nicolas falou que o desejo dele é sair candidato a senador em razão da questão da possibilidade de abrir impeachment contra Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo, né? Como é que está isso aí no Recife? Como é que estão essas conversas por aí sobre Senado, principalmente? E como é que você vê esse cenário na extrema-direita, na ultra-direita aí, né? Você acha que vai sair tudo rachado, Pablo Marçal, ou na hora vai todo mundo se juntar? Aí, falando nela, aí, ó, deu-se a luz. Cheguei, Brasil. Que saudade, Sinara! Querendo papear com a Liana, mandei ontem para ela, dizendo, Liana, estou morrendo de saudade de conversar com você, bora papear, e a luz acaba. Estão querendo nos prejudicar, hein, Liana? Aliás, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Assunto do dia, que ela me convenceu a deixar meu cabelo branco e agora tá loura, tá? Olha que babado isso. Eu sou dessas, tá? Pode denunciar, espanou mesmo, espana. É verdade, eu fui uma das influências para a Sinara deixar o cabelo branco, mas eu estava há 8 anos, Sinara, com cabelo branco. A vida é longa, eu entendo. 8 anos, e eu sempre fui de mudar meu cabelo. Eu já tive cabelo azul, já tive cabelo vermelho, já tive cabelo amarelo, já tive cabelo branco, já tive cabelo tudo. Mas agora eu realmente estava sentindo necessidade de mudar. Não dá para ficar 8 anos com o mesmo cabelo, não. Liana, antes de você responder, eu vou voltar para a redação, vou continuar te ouvindo. Mas eu já tive cabelo, viu? Só cabelo para mim já estava bom, viu, gente? Você não está querendo pintar, não, Plínio? Só a barba. Eu falo que a vinheta que está lá no café, eu preciso mudar a foto, que a barba está toda preta, não está mais, viu, gente? Mas é um prazer falar contigo, viu, Liana? Mais uma vez, beijo grande, pessoal aí do Recife. E eu vou te ouvir aqui. Estou saindo. Você tinha feito uma pergunta, eu não deixei ela responder?
Ela vai responder agora, que é justamente sobre a eleição de 2026. Senado lá no Recife. Como é que está para os lados de lá toda essa movimentação, viu? Beijo, gente. Obrigada, Plínio. Valeu, Plínio. Tchau, Plínio. Bom, aqui em relação ao Senado, a nossa articulação é claro para que o nosso senador Humberto Costa continue na vaga de Senado. Ele vai se candidatar à reeleição como senador com grande favoritismo. Mas em relação à questão da PEC para alterar a idade mínima, eu não acredito que essa PEC tenha a possibilidade de passar. Não acredito que eles consigam reunir o número necessário de votos para aprovar essa PEC que permitiria a Nicolas ser candidato a presidente. Acho que isso já é uma grande articulação para um futuro. Nicolas é pré-candidato a presidente da República, não em 26, mas talvez em 34. Né? Então, ele é pré-candidato, é um forte nome da extrema-direita. A extrema-direita tem projetos de longo prazo, eu acho que é isso que a gente deveria estar se preocupando. A extrema-direita ela é diferente da gente, nós não temos projeto de longo prazo, a extrema-direita tem, eles têm nomes, Nicolas é um nome fortíssimo da extrema-direita, apesar de nós termos profundo ranço em relação ao Nicolas, o fato é que Nicolas é uma figura carismática, excelente na comunicação. Quem tinha qualquer dúvida disso não pode mais ter desde o episódio do Pix. Ele é excelente na comunicação, ele é carismático, ele goza do respeito e do carinho dos apoiadores da extrema-direita, e mais, não é só a extrema-direita que segue o Nicolas, não, viu? Existe uma centro-direita que segue Nicolas e ele tem um potencial maior, na minha opinião, do que o de Bolsonaro. Olha, eu acho. Nicolas. Por quê, Eliana? Porque ele dialoga com o centro. Mesmo sendo um radical? Então, ele é radical, mas eu tenho a impressão, e eu acompanho as redes do Nicolas, e eu tenho a impressão de que o Nicolas dialoga com o centro, para além de dialogar com a centro-direita, com a direita e com a extrema-direita. Eu acho que ele tem uma habilidade profunda de colocar os pontos de vista dele como sendo pontos de vista de senso comum. Ele é muito bom na comunicação. E como a gente observa o Nicolas a partir sempre do nosso viés, a gente olha para ele como sendo extrema-direita. Mas eu não acredito que os seguidores do Nicolas olhem para ele como extrema-direita. Eu acredito que os seguidores do Nicolas olham para o Nicolas como centro-direita. E como que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer agora? Formar novos nomes da esquerda com essa capacidade de comunicação? Tem que ter alguma saída, né? Tem. A gente precisa investir em quadros para o futuro. Só que a gente está tão... Sinara, o nosso futuro iminente é tão preocupante, a reeleição de Lula é uma tarefa tão difícil, na minha opinião. Não é que a gente não vai conseguir, a gente vai sim conseguir reeleger Lula, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Que a gente está com todas as nossas energias voltadas para a reeleição do Lula. A gente não tem um segundo de tranquilidade para a gente pensar no futuro, mas a gente tinha
ao mesmo tempo em que a gente está preocupado com o presente, com a reeleição de Lula, a gente tinha que estar preocupado com o futuro, com a formação de quadros, porque a direita tem quadros, sim. O Nicolas, para mim, é um nome fortíssimo, fortíssimo. Ele é pré-candidato a presidente, ele é presidenciável, não em 2026. Em 2026 eu não vejo possibilidade da PEC passar. Eu não vejo possibilidade da PEC passar. Mas ele já está colocando o nome dele com essa PEC. Com essa PEC, ele já consegue colocar o nome dele como presidenciável sem ser ainda. E isso para ele é bom. O nome dele já está sendo colocado como presidenciável, ainda que ele não seja presidenciável. E isso é muito positivo para ele. E vai construindo o nome dele para um projeto maior, um projeto para o qual ele virá com muita força. Quando chegar a hora, eu acho que ele estará muito forte. E, é claro, isso não significa que a extrema-direita não tenha outros devaneios, como até agora colocar o nome de um Gustavo Lima ou qualquer outra coisa assim, e parece que eles se abraçam em qualquer coisa que aparece, né? É como eles têm um comportamento assim de náufrago, que está qualquer coisa que aparece você se agarra, né? Liana, só um momento que eu vou pedir para a nossa comunidade. Quem tiver alguma pergunta para a Liana, mande superchat. Também vou convidar vocês a darem like na live, etc. Compartilha, porque essa entrevista com a Liana está incrível. E também queria perguntar, Liana, sobre uma coisa que é super importante, é que a gente está falando de 2026, que é uma questão urgente, que é a popularidade do presidente Lula. Algumas pesquisas recentes, inclusive, indicaram que está havendo alguma queda em alguns estados do Nordeste. Eu queria saber como que você enxerga que está a situação aí no Recife, como que você enxerga que está a popularidade do presidente e os desafios para o ano de 2026. No Nordeste, de maneira geral, né? Exato. Eu acompanho as pesquisas que indicam que há uma queda. Eu acredito que tenha havido uma queda, sim, na popularidade do presidente Lula. Acho que isso é extremamente preocupante, e justamente porque ele está fazendo um bom governo. Porque se ele estivesse fazendo um mau governo, nós diríamos, bom, ele está fazendo um mau governo, a popularidade dele caiu. Mas se a gente está aqui dizendo que o dólar está em queda, que nós temos o menor índice de inflação na série histórica desde 1994, desde a instituição do Plano Real, gente, isso é muita coisa. Se a gente está dizendo que 1.300.000 famílias saíram do Bolsa Família porque aumentaram a sua renda e não precisam mais do Bolsa Família, se a gente está dizendo que a indústria teve um recorde de crescimento no último ano, mais de 3% de crescimento da indústria, e, portanto, mais empregos. Se a gente está dizendo que o número de empregos com carteira assinada aumentou, se a gente está dizendo que o poder de compra da população brasileira aumentou, que nós saímos da miserabilidade, né, que nós tínhamos voltado com o governo Bolsonaro e o governo Temer. Saímos. Ou seja, nós só temos coisas positivas para celebrar. O que é que justifica a popularidade do presidente Lula estar caindo? Isso é algo que nos deixa perplexos, a gente não sabe responder. É como se o fenômeno da comunicação tivesse uma vida própria, independente de fatos. Eu me lembro muito da frase do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues dizia o seguinte, ele era fluminense, e ele dizia o seguinte: o Fluminense é o melhor time do mundo, e se os fatos não demonstram isso, pior para os fatos. E a impressão que eu tenho é que a popularidade do presidente Lula ela fica caindo em detrimento dos fatos, pior para os fatos. Se os fatos não corroboram a narrativa de que ele
está sendo um presidente abaixo do esperado, pior para os fatos. Se os fatos demonstram que ele está sendo um bom presidente, pior para os fatos. Então, eu não consigo entender, e eu acho, Sinara e Yuri, vocês que trabalham com comunicação cotidianamente, eu acho que a surpresa de vocês deve ser maior ainda do que a minha. Porque como é que você constrói narrativa sem nenhum alicerce fático? Eu continuo defendendo. É claro que o governo do presidente Lula não é um governo perfeito, mas eu não estou dizendo que ele é um governo perfeito, eu estou dizendo que ele é um bom, muito bom governo, e que não justifica ter esse tipo de avaliação, com a avaliação positiva do presidente Lula em queda. Você acha que isso é culpa de quem? Das fake news, da comunicação do governo? Olha, a Rita de Cássia Moreira e Gino está colocando aqui, ó. Vivemos uma distopia total, a realidade não importa, importa o que é dito sobre a realidade. A direita tem o discurso, ponto. É isso que está acontecendo? São as fake news, são o domínio da narrativa pela extrema-direita, é a mídia comercial, é a própria comunicação do governo. O que está acontecendo, na tua opinião? Eu acho que a comunicação do governo começou uma mudança que eu, até o momento, senti como muito positiva, mas ainda muito recente. Então, eu acredito que a comunicação do governo esteja mudando para melhor. Agora, que a mídia ataca Lula o tempo inteiro, isso nós sabemos. Que as redes sociais, elas não são neutras, elas são pró-extrema-direita, não é nem direita, é extrema-direita. Nós também sabemos. Nós estamos aqui num nicho de um canal, numa rede social, em que a rede social toda se encaminha para o pensamento de extrema-direita. E nós estamos aqui nichadinhos. Nós não aparecemos. Não sei para vocês, para mim aparece muita matéria de extrema-direita. Eu duvido que apareça algum conteúdo de esquerda para quem consome matéria de extrema-direita. Eu não consumo matéria de extrema-direita e fica aparecendo matéria para mim, lulista, o tempo inteiro. É verdade. Você sabe que eu tenho lá lá no Facebook, eu acho que é onde a gente mais percebe isso, né? Porque eu tenho a página do Socialista Morena, que depois das mudanças lá, agora aparecem outras páginas. E aí aparece o tempo todo o Nicolas com a filhinha, a Michele fazendo não sei o quê. Aí ontem aconteceu o contrário, sabe, Liana? A página da Manuela Dávila chegou nos direitistas. E aí, coitada da mulher, gente, ela foi xingada de tudo que é nome, né? Porque quando o nosso conteúdo chega ao alcance da bolha de extrema-direita, o ódio vem forte, né? Eu acho que a recíproca não é verdadeira, porque quando eu vejo, apareceu lá na página do Socialista Morena a filhinha do Nicolas, eu simplesmente fecho. Silencia, né? Você silencia. Eu vou lá xingar a filha do cara, ou o cara, que ele está com a filha, mas a Manuela apareceu ontem na Arena Fonte Nova, acho que assistindo um show. Se vocês olharem, na hora que eu olhei, tinha uns 1.500 comentários xingando ela. Rapaz, é uma coisa assim. Eu não sei se isso ajuda o conteúdo da extrema-direita a circular mais esse ódio todo. Não sei o que é também, não, viu? O ódio é um grande mobilizador. Durkheim escrevia sobre isso, né? Sobre a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica, Sinara, ela é constituída pela rejeição. A rejeição é a solidariedade orgânica. O que é que nos une? O que a gente ama ou o que a gente odeia? Aquilo que a gente odeia em comum nos une mais. Por isso que o Durkheim dizia que qualquer sociedade sempre teria crime, porque teria que ter uma conduta para repudiar. Se uma sociedade viesse a
viesse a eliminar o crime, teria que inventar um crime novo para poder ter uma conduta que pudesse ser repudiada, para poder ter um indivíduo que pudesse ser repudiado, para poder unir a sociedade em torno de um repúdio. Então, essa narrativa da extrema-direita em cima do ódio, ela une muito mais, porque ela é em cima do ódio. Se Durkheim estiver certo, e eu acredito que nesse ponto ele está, a solidariedade orgânica ela é constituída pela rejeição. E a rejeição realmente aproxima as pessoas. O que a gente detesta em comum une mais do que aquilo que a gente adora em comum. É isso aí, Liana. Olha, sempre um prazer conversar com você. Tem mais alguma pergunta para a Liana, Yuri? Não, questão encerrada aqui. Muito boa entrevista, viu, Liana? Muito boa. Adorei essa citação do Durkheim, viu? Perfeita. Liana, grande beijo, querida. Você vem para deputada federal agora? Se meu partido me der essa tarefa, virei com muita alegria, com muito prazer. Vai ficar pertinho de mim aqui em Brasília. Vai ganhar, viu, gente? A Liana foi super bem votada lá no Recife. Não, acho que você foi a mais votada, não foi, Liana? Não, eu sou a primeira... Sim, como vereadora fui. Como vereadora fui a primeira mais votada da federação. E como deputada federal, que eu fui candidata em 2022, eu fui a primeira suplente de deputada federal da federação, ficando... Na verdade, não foi uma diferença expressiva, não. Foi uma diferença pequena. Então, foi por pouquinho, quase que deu. Vamos ver se vai dar. Obrigada, querida. Um beijo grande para você. Ficou linda e loira, viu? Obrigada. Um cheiro enorme. Foi muito bom participar com você, Yuri. E eu estava com uma saudade enorme de você, Sinara, e um cheiro muito grande para a nossa comunidade fórum. Beijão, querida. Um beijo, Liana. Muito obrigado.